Informação nova que acaba de chegar, informação obtida pelo Márcio Falcão. Alexandre de Moraes já decidiu sobre aquele alerta, se iria prender ou não Jair Bolsonaro, e decidiu que não é caso de prisão de Jair Bolsonaro, apesar de considerar que houve um cumprimento isolado, pontual, do ex-presidente em relação às medidas impostas na sexta-feira. Vamos juntos aqui nesse ponto importante. Vou pedir para vocês botarem lá na página 7, gente, que na página 7 a gente tem toda a decisão, o resumo da decisão. Alexandre de Moraes dizendo que não é o caso de converter as medidas como tornozeleira e outras restrições em prisão preventiva, mas alertando que, se de novo acontecer, pode ficar esse alerta. E também recebendo que Jair Bolsonaro conseguiu, de fato, dizer que não tinha intenção. Tá aqui, ó. Olha só, ele fala: efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais de Eduardo Bolsonaro foram utilizadas a favor de Jair Bolsonaro dentro do ilícito modus operandi já descrito. E aqui, nessa parte que está em negrito, vem a decisão. Entretanto, por se tratar de irregularidade isolada, sem notícia de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa de Bolsonaro da ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata. Também Alexandre de Moraes, nessa aqui de baixo, que também está, gente, negritada, fala uma coisa importante. Diante do exposto, mantenho as medidas cautelares impostas, todas aquelas restrições que foram impostas na última sexta, inclusive a tornozeleira, ressaltando novamente que, dentre elas, inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discursos públicos ou privados. E aqui, o que ele está dizendo? Muito se falou que Bolsonaro estava proibido de dar entrevistas. Bolsonaro não estava proibido de falar. Bolsonaro estava proibido de falar para as redes sociais. Só que a decisão sobre a qual Moraes se refere, que é uma decisão anterior dele, aquela em que ele alerta sobre prisão, ela acabou criando digamos assim, um vácuo jurídico que gerou muita crítica ao ministro Moraes, que é o seguinte: bom, Jair Bolsonaro não pode usar as redes, nem terceiros podem usar as redes sobre ele. Mas se ele pode dar entrevista e os veículos geralmente colocam nas redes, como fica esse impasse? A defesa de Jair Bolsonaro negou que ele tivesse a intenção de descumprimento e pediu para Alexandre de Moraes explicar, bom, qual que é o limite? Alexandre de Moraes só reafirmou, inclusive como a gente adiantou ontem no Conexão, que não tem proibição de entrevista, todas aquelas medidas estão mantidas e que ele rejeita os embargos de declaração opostos por Jair Messias Bolsonaro. O que ele quer dizer aqui? Ele não tem mais o que explicar, além do que está aqui, de que não existe proibição de entrevistas. Ainda assim, houve muito debate, muita crítica de juristas, muita visão de prudência interna lá no Supremo Tribunal Federal sobre a decisão, sobre o alerta que Alexandre de Moraes fez. Resultado, houve alerta, a defesa de Bolsonaro conseguiu colocar que não houve intenção, o próprio ministro Moraes entendeu que não houve, apesar de dizer que houve um descumprimento, e disse que, apesar desse descumprimento, não vai levar Bolsonaro a ser preso, não vai decretar uma prisão preventiva por descumprimento de cautelares. O que a gente está vendo aqui, então, é um recuo em que sentido? No sentido de que havia uma expectativa que descumprimento por lei tem que ser convertido em prisão, mas muito se falou que esse descumprimento não era juridicamente verificável. E Alexandre de Moraes, apesar de dizer que Bolsonaro descumpriu, está dizendo que não vai fazer nada a respeito, fica tudo como está. A gente vai continuar mostrando mais trechos do documento, a gente já segue conversando já sobre essa decisão que era muito aguardada, e já jogar para a Leilane aqui para a gente seguir conversando, já a gente mostra mais trechos. Leilane.